Olá, boa tarde pais, boa tarde crianças. Vamos começar agora mais uma aula de matemática. O nosso conteúdo de hoje será unidade e dezena. Hoje a gente vai trabalhar esse conteúdo com material dourado, mas isso é daqui a pouco. Antes, lembrem-se, peguem os cadernos e vamos copiar a agenda de hoje, quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Nesse momento, lembrem-se também, vocês devem pegar o calendário e circular o dia de hoje, certo? E agora, vamos ao conteúdo. Então, pessoal, em outras aulas a gente já viu a representação do que é uma unidade e o que é uma dezena, certo? Hoje a gente vai trabalhar com material dourado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele representa os valores das unidades e dezenas. A gente já viu também que uma unidade vale 1 e que uma dezena é um grupo com 10, certo? Para vocês entenderem melhor, eu vou deixar aqui um vídeo, tá? Com uma historinha. O nome dessa história é A Casa da Unidade e da Dezena, tá? Prestem bastante atenção. A história de hoje se chama As Casas da Unidade e Dezena. Era uma vez um lugar muito bonito e calmo no meio da natureza. Neste lugar havia uma árvore muito especial, chamada Árvore do Conhecimento. Dentro dela morava uma pessoa conhecida como o Pensador. Certo dia, começaram a aparecer diversos habitantes que também queriam morar naquela árvore. O Pensador começou a ficar incomodado com tantas pessoas que teve uma ideia. Resolveu construir uma casa. E dentro desta casa só poderia entrar uma pessoa de cada vez. Por isso, resolveu chamá-la de Casa da Unidade. O tempo foi passando e foram chegando novos moradores. Chegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moradores. Quando chegou o número 10, a casa já estava muito apertada e foi então que resolveram chamar o Pensador para resolver aquele problema. O Pensador resolveu construir uma nova casa, onde só poderiam entrar grupos de 10. Por isso, resolveu chamá-la de Casa da Dezena. Com a Casa da Dezena completa, a Casa da Unidade poderia ser usada novamente. Com uma dezena mais uma unidade, tinham 11. Com uma dezena mais 2 unidades, tinham 12. Com uma dezena mais 3 unidades, tinham 13. E assim foi chegando mais e mais moradores. E cada vez que completava 10 moradores, esses 10 tinham que se mudar para a casa vizinha, a Casa da Dezena. Pois 10 unidades formam uma dezena. Agora eu vou pegar o material dourado para a gente fazer algumas representações e vocês entenderem como é que funciona isso, certo? Bom, pessoal, eu já estou aqui com o material dourado, certo? E aqui a gente tem 3 tipos. Tem a placa, tá? As barras e o cubo. Cada forma dessa tem um valor, tá bom? A gente vai deixar um pouquinho de lado aqui as placas. Por quê? Essas placas, elas valem 100, tá?
Aqui é para a gente trabalhar centenas, só que a gente não vai trabalhar centenas nessa aula de hoje, certo? Então, a gente descarta aqui, tá bom? Hoje, a gente vai focar, ó, nas barras e nos cubos. Como a gente viu, uma unidade vale 1 e esse cubo aqui, ó, é o que representa uma unidade. Um cubo desse vale uma unidade. Se eu tiver, ó, 2 cubos, 2 unidades. 3 cubos, 3 unidades. 4 cubos, 4 unidades. Quando eu fechar aqui um grupo com 10, eu tiver 10 unidades, eu tenho que mudar para essa outra aqui, que é a barra. Se vocês prestarem bem atenção, ó, essa barra ela é formada por 10 cubos, tá bom? Então, quer dizer que aqui eu tenho 10 unidades ou uma dezena, porque aqui eu tenho um grupo com 10. Se eu representar, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 2 barras e um cubo, qual é a quantidade que eu representei aqui, pessoal? Muito bem, 21. Por quê? Ó, eu tenho 2 dezenas e uma unidade. E isso dá o total de 21. Mas se eu tiver uma barra e 3 cubos. Ó, 1, 2, 3. Uma barra e 3 cubos. Que número eu acabei de representar aqui? Qual quantidade eu acabei de representar aqui? Uma dezena e 3 unidades. Que dá o total de quanto? 13, né? Um grupo de 10 mais 3 unidades, eu tenho 13. Bom, a nossa atividade de hoje é essa aqui, tá? A gente começa aqui por esse quadrinho aqui de bordas amarelas, tá? Onde a gente tem algumas informações que as crianças devem ler e vocês devem ler junto com elas. Passando para a primeira questão diz assim: conte os brinquedos de cada criança e escreva as quantidades nos espaços. Aí a gente tem aqui a turma da Mônica, ó. Aí o Cebolinha tem bolas, a Magali tem pipas, a Mônica com seus coelhos e o Cascão com ioiôs. Vocês vão contar a quantidade de cada brinquedo que está aqui e vão representar nesse círculo aqui do lado do personagem a quantidade de brinquedos que ele tem. Na segunda questão, agora responda. Tem aí letra A, letra B, letra C e letra D. Tem perguntinhas sobre as imagens que a gente observou aqui acima. Por exemplo, ó, letra A. Quem tem uma dezena de brinquedos? Quem é deles 4 que tem uma dezena de brinquedos? Você contou e você vai ver. O que é uma dezena mesmo? Um grupo com 10. Então, quem tiver 10 brinquedos tem uma dezena. Aí você vai colocar aqui o nome do personagem, certo? E aí continua. Aí a gente continua e finaliza nessa página aqui, certo? Onde a gente tem a questão 3. Represente as quantidades indicadas com material dourado, tá bom? Vocês não têm o material dourado aí na casa de vocês, mas vocês vão desenhar, tá? Lembrando que a gente vai trabalhar com barras e cubos, certo? Uma barra vale uma dezena, um cubo, uma unidade. Vocês vão representar os números. Temos aqui, ó, o número 11 já foi representado. O número 11 é uma dezena e uma unidade, certo? Aí vocês vão representar o número 12. O número 12 tem quantas dezenas? Uma. E quantas unidades? 2. Então, vocês vão desenhar uma barra desse lado e 2 cubos do outro lado, certo?
e por aí vai até chegar o número 19. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Realizem toda a atividade e não se esqueçam, assim que terminar de fazer, tira foto e manda para mim lá no meu WhatsApp para que a gente possa estar fazendo a correção e o acompanhamento dessa atividade, certo? Fiquem com Deus e até a próxima!